Boa noite, queridos amigos, amigas que nos acompanham nesse começo de jornada de mais um estudo de uma obra do espírito André Luiz, também pela psicografia de Chico Xavier. A obra que nós iniciamos há 2 semanas, tivemos a live, tivemos o estudo do capítulo 1, primeira parte, é Missionários da Luz, a terceira obra aí da coleção que a gente convencionou chamar, no movimento espírita, de A Vida no Mundo Espiritual. Coleção A Vida no Mundo Espiritual, que são as obras do espírito André Luiz. Semana passada nós tivemos o início do primeiro capítulo, intitulado O Psicógrafo, onde nós analisamos a ambiência da casa espírita, aonde está se desenrolando um conjunto de atividades. Falamos ali da emissão de energias espirituais por parte dos encarnados. Falamos de como isso colabora na manutenção das atividades. Trouxemos um trecho que está lá na obra A Gênese, obra básica da codificação espírita, trecho esse no qual Kardec nos fala dos fluidos, de como eles saneiam ou viciam o ambiente e qual o impacto disso na percepção de todos os espíritos encarnados ou desencarnados que ali se encontram. Então, como nós dissemos na live, os capítulos agora são reduzidos em quantidade lá em Nosso Lar e em Os Mensageiros nós tínhamos 50 capítulos. Agora nós temos só 20. Mas em compensação, André Luiz aumentou o tamanho dos capítulos. Então, a gente não vai conseguir encerrar um capítulo em um só estudo. Esse capítulo primeiro, nós vamos dividi-lo em 3 partes. Na semana passada, nós já vimos a primeira parte, onde nós falamos dos temas que nós acabamos de citar aqui, da ambiência, a importância da ambiência para o sustento das atividades. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da mediunidade, como que se dá o processo mediúnico. É um dos aspectos que o benfeitor espiritual Alexandre vai dar ênfase. E na semana que vem, no último estudo, nós vamos falar um pouquinho sobre como os benfeitores espirituais sustentam, dão suporte para a atividade mediúnica e para os médiuns. Essa divisão que nós estamos estabelecendo, ela não está explícita no capítulo. Mas, como nós também temos ressaltado, a gente tem trabalhado dessa forma, nós temos dividido os estudos em temas que, de certa forma, vão se desenrolando no texto de André Luiz. Então, hoje, no estudo do capítulo 1, parte 2, nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão da mediunidade, como é que funciona a questão de uma psicografia, se o médium influencia de alguma forma o desempenho mediúnico. E na semana que vem nós vamos pegar alguns outros trechos no qual André Luiz e os benfeitores falam do suporte que dão aos médiuns, para a gente poder também explorar um pouquinho esse aspecto. Então vamos lá. Mais à frente, no capítulo 1, André Luiz, encerrada aquela conversa ali sobre a questão das energias no ambiente,
vai ser chamado por Alexandre para acompanhar o desenvolvimento das atividades mediúnicas do dia. E aí o texto narra para a gente o seguinte: se você abrir aí o capítulo 1, só é você procurar a palavra "e", designando reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Se você quiser acompanhar conosco aqui o estudo, só é você prosseguir daí em diante. Então, Alexandre designa 6 espíritos que estão ali próximos e explica para André Luiz. Esperam ali os amigos autorizados. E aí André Luiz pergunta, né? Autorizados na comunicação? E Alexandre confirma e acrescenta: nem todos, porém, conseguem o intuito de comunicar-se à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, e aí, surpresa para a gente, anos. Então, nós temos espíritos prontos para estabelecerem um processo de comunicação, mas nem todos conseguem chegar e estabelecer esse processo de comunicação. Alguns espíritos têm que esperar semanas, outros meses e alguns outros anos. Por que será que isso acontece? E aí Alexandre vai explicar. Não supunha tão difícil a tarefa. Aduzir, aliás, aqui André Luiz falando, né? André Luiz não imaginava que era tão difícil se estabelecer um processo de comunicação mediúnica, né? Ele fala que está aqui espantado com essa realidade. E aí Alexandre diz: verá. Vamos prosseguir aqui na observação e você vai ver. E aí Alexandre então vai explicar. Temos 6 comunicantes prováveis, mas na presente reunião apenas compareceu um médium em condições de atender. Então aqui a gente já tem, pessoal, a primeira dificuldade. Né? Vejam que, sintetizando toda a cena, Alexandre chega no recinto da atividade mediúnica, aponta os comunicantes prováveis daquela noite, diz que nem todos conseguirão se comunicar, afirma que alguns esperam até anos, meses para isso acontecer. André Luiz diz que não imaginava que era algo tão difícil assim. E aí Alexandre agora vai então começar a explicar os motivos das dificuldades. O primeiro deles, como era de se esperar, é que nem todos os médiuns que comparecem às reuniões mediúnicas, os milhares de médiuns que comparecem às milhares de reuniões mediúnicas que acontecem no Brasil afora, nos centros espíritas, nem todos os médiuns têm condições de exercer a sua função, a sua atividade. Por quais motivos? Vamos já ver. Alexandre prossegue então dizendo assim: desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Outra coisa extremamente interessante. Se eu tenho vários comunicantes possíveis e não tenho médiuns preparados, a espiritualidade vai estabelecer um critério de seleção. Quem é que vai estabelecer o processo de comunicação mediúnica? O espírito que trouxer
assuntos que se relacionem com o interesse coletivo. E aí eu gostaria de lembrar que lá no livro dos médiuns, Kardec vai falar isso. A mediunidade, Kardec e os espíritos, né? Que instruem ali a confecção da obra. A mediunidade não é para orientar uma pessoa. A mediunidade é uma faculdade de intercâmbio entre os dois planos da vida, material e espiritual, para a instrução e progresso da humanidade inteira. Então, se eu tenho uma restrição de médiuns preparados e tenho muitos espíritos possíveis para estabelecerem a comunicação, qual é o critério que eu vou utilizar? A comunicação que estabeleça maior ganho coletivo, que esteja relacionada ao interesse coletivo. E aí Alexandre conclui: não há possibilidade nesse cenário para qualquer serviço extraordinário. Então isso aqui é extremamente interessante, porque a gente pensa que os espíritos têm recursos infinitos. A gente trabalha na casa espírita, na condição de encarnados, contando recursos humanos e financeiros, materiais. Temos que resolver problemas de relacionamento, reclamamos que muitos trabalhadores não comparecem para a atividade devidamente preparados, né? Comentamos no movimento espírita sobre a indisciplina de médiuns, dialogadores de reunião mediúnica. E a gente acha que quando a gente desencarnar, a gente vai ter recursos à disposição. Para nossa surpresa, a realidade permanece. Por quê? Porque, ao contrário do imaginário popular sobre a vida no mundo espiritual, não há grandes rupturas, não há grandes saltos de realidade. Estar na realidade espiritual não quer dizer recursos infinitos, principalmente quando você está lidando com encarnados. Então, os espíritos têm que lidar com as mesmas dificuldades que nós lidamos. Certo é que eles têm mais recursos de amorosidade, e certo é que os seus métodos podem variar, tendo em vista o alcance da sua visão espiritual, das causas das problemáticas enfrentadas. A abordagem que eles se utilizam para tratar essas dificuldades pode diferir da nossa, mas as dificuldades existem. E nós estamos vendo isso aqui muito claramente. E aí, André Luiz vai dizer que achou que o médium fosse uma máquina acima de tudo. É o que muitas pessoas pensam, né? Que o médium é só um aparelho que o espírito se utiliza para escrever ou falar, enfim, dependendo dos diversos tipos de mediunidade. E aí Alexandre comenta diante dessa fala de André Luiz: a máquina também gasta. A máquina também gasta. E estamos diante de um maquinismo demasiadamente delicado. E aí agora ele vai desenvolver essa fala dizendo assim: preliminarmente devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Não é assim, independente do esforço do médium, da boa vontade do médium, da disciplina do médium, qualquer espírito vem e utiliza-se do aparelho e estabelece a comunicação. Não é assim. Preponderam os fatores
morais, diz Alexandre, quando se trata de serviços mediúnicos. Nesse momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade, como o espelho cristalino do lago. Aí a metáfora que muitos de nós já conhecemos é essa, né? A mente precisa estar predisposta tal qual um lago cristalino para refletir a mensagem dos Espíritos. Se eu estou imerso em preocupações, em sentimentos, afetos perturbadores, agitados, é como se eu quisesse refletir um pôr do sol no espelho d'água de um lago, mas houvesse ali muita agitação. A imagem vai sair muito imperfeita ou não vai ser possível identificá-la. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade, vejam só, sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente. E conclui referindo-se ao médium, dizendo o seguinte: esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, há livre-arbítrio, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo com abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Então vejam, há um fator moral que interfere na comunicação mediúnica. Eles nos falam aqui de renúncia, abnegação, negar a si mesmo, humildade, como primeiros fatores para aqueles que desejem comunicar-se com as esferas mais elevadas. Então, qualquer mínimo desejo de exposição, de fama, de reconhecimento, ainda que disfarçado de humildade e de serviço, vai manchar as possibilidades de intercâmbio mediúnico, fidedigno às ideias que os bons espíritos querem trazer. Porque intercâmbio mediúnico pode acontecer de qualquer forma. Eu posso ter espíritos se passando por bons espíritos, se divertindo, simulando boas mensagens para enganar o público, utilizando-se de médiuns que disfarçadamente, talvez até inconscientemente para si mesmos, dizendo que querem servir ao bem, buscando reconhecimento, fama e projeção. Então, como vocês podem ver, os fatores morais são importantíssimos. E aí eu sempre gosto de relacionar isso com os textos de Kardec. Para a gente não pensar que André Luiz está inventando ou alterando, né, a base da codificação espírita, da qual nós nunca podemos nos afastar. Então, lá no Livro dos Médiuns, se você quiser também aí pegar o Livro dos Médiuns, eu estou com ele aqui aberto, no formato digital. No capítulo 20, intitulado Da Influência Moral do Médium, vejam o título do capítulo, Da Influência Moral do Médium. Alexandre está nos falando sobre o aspecto moral do desempenho mediúnico, da atividade mediúnica, do exercício da faculdade mediúnica. Então, lá no capítulo 20,
da obra O Livro dos Médiuns, Allan Kardec vai perguntar aos espíritos o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Atentem-se para a pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Os espíritos respondem: não. A faculdade propriamente dita se erradica no organismo, independe do moral. O que ele está chamando de desenvolvimento mediúnico aqui? O aparecimento da faculdade mediúnica, o surgimento da faculdade mediúnica depende do nível moral do médium? Não. Nós temos diversas pessoas mundo afora, espíritas ou não espíritas, religiosas ou não, que apresentam desenvolvimento da faculdade mediúnica nos seus mais diversos níveis morais. Pessoas dos mais diversos tipos de vida, das mais diversas atitudes, desenvolvem a mediunidade. Então, o desenvolvimento da mediunidade não guarda relação com o fator moral. Ponto. Só que a resposta prossegue. Se eu parar aqui, eu vou dizer que André Luiz está faltando com a fidedignidade com as obras de Kardec. Só que a resposta prossegue. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal conforme as qualidades do médium. Deu para a gente entender? Então, o desenvolvimento não guarda, mas o uso guarda. E aqui, no texto de André Luiz, nós estamos falando do uso, não é do aparecimento da faculdade mediúnica. Alexandre está relatando que há médiuns que naquele dia não estão em condições de estabelecerem boas comunicações. Eles apresentam a faculdade mediúnica, mas numa atividade que é tutelada por espíritos sérios, haverá esse olhar, para que não se comprometa os resultados da atividade, a segurança espiritual da atividade. Lá na questão a 11ª, a gente deu um salto aqui no capítulo, do Livro dos Médiuns, Kardec pergunta: quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Existem condições para que a palavra dos espíritos superiores, é sempre bom lembrar, porque dos espíritos inferiores chegam de qualquer forma. A palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de alteração? E aí os espíritos respondem muito sinteticamente: querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Querer o bem, desejar o bem e repulsar o egoísmo e o orgulho. Com todas as mazelas que daí se desdobram: inveja, maledicência, a vaidade, enfim. Ambas essas coisas são necessárias. Então vejam, as qualidades morais do médium interferem na comunicação dos bons espíritos. Interferem sobremaneira, a ponto de impedi-las. Agora ele vai fazer aqui uma série de considerações afirmando que no mundo imperfeito, com médiuns imperfeitos, desde que haja condições mínimas
né, mínimas de esforço, os espíritos superiores vão trabalhar com o que tem. E é isso que a gente vai aprofundar no próximo sábado. O suporte que eles dão aos encarnados para que a atividade aconteça. Mas vamos prosseguir aqui nessa linha de análise que nós estamos. Esse tópico é para o próximo sábado. Então, ainda no livro dos médiuns, em outro trecho mais à frente, os espíritos vão esclarecer que há uma similaridade, eles vão se utilizar de uma metáfora, né? Quando os encarnados, lá naquela época, queriam transmitir mensagens a longa distância, eles usavam o telégrafo. Eles usavam esse recurso de uma máquina elétrica, né? O que ele fala aqui de despachos telegráficos. E aí ele diz assim, as condições atmosféricas, né, podem interferir na qualidade do sinal da mensagem quando a gente está falando de telégrafo. Se eu tenho um mau tempo, isso interfere na qualidade da mensagem. Hoje, atualmente, para a internet continua sendo verdade. E aí ele vai dizer que no exercício mediúnico é a mesma coisa. Assim como as influências atmosféricas atuam perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, das mensagens, né, entre os dois planos da vida, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que não é adequado, um meio que está dificultando a mensagem. Então vejam que o texto de André Luiz aqui nas palavras de Alexandre está perfeitamente consentâneo com a codificação espírita. Nós não estamos falando aqui do desenvolvimento da faculdade. Destaco novamente isso. Nós temos aqui 6 comunicantes possíveis e vários médiuns. Mas a maioria dos médiuns não está em condições de receber essas mensagens. A que foi selecionada é a que atende o critério do interesse coletivo. Então, vejam que mais lá na frente, Alexandre ainda vai fazer um outro comentário, dizendo assim: transmitir mensagens de uma esfera para outra no serviço da edificação humana demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. Critérios que podem se desdobrar do querer o bem e repelir o orgulho e o egoísmo, lá do texto de Kardec. Vou repetir: esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. O que é propósito consistente? Disciplina constante na autotransformação, no estudo permanente, na sua melhoria, na vivência dos valores cristãos. Se eu fico oscilando muito, isso também causa perturbações. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, há uma condição de preparo vinculada aos aspectos morais do médium, que tem a ver com o desenvolvimento de virtudes, com o propósito para o qual ele se dirige àquela atividade.
Eu posso ter comunicações de espíritos superiores ou eu posso ter uma atividade mediúnica onde se comunicarão espíritos imperfeitos, sofredores, mas de forma tutelada pelos espíritos superiores, para esclarecimento dos encarnados, né, e desenvolvimento da atividade de socorro espiritual. Nesses dois casos, eu estou falando de uma reunião mediúnica séria. Lá no livro dos médiuns, Kardec também vai trabalhar esse aspecto, né, do que caracteriza uma reunião mediúnica séria. Quem quiser aí aprofundar o tema, basta fazer a leitura. E aí, para a gente concluir essa segunda parte do capítulo 1, só para encerrar esse aspecto, né, André Luiz vai narrar que Alexandre acena para um dos 6 comunicantes disponíveis, o mensageiro aproxima-se e Alexandre fala: Calixto, temos 6 amigos para o intercâmbio. Todavia, as possibilidades são reduzidas. Escreverá apenas você. O título do capítulo é O Psicógrafo. Tome seu lugar. Recorde sua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. A oportunidade é limitadíssima e devemos considerar, olha o critério, o interesse de todos. Então vale para os encarnados e vale para os espíritos comunicantes. Olha lá o que você vai escrever. Nada de particularismo pessoal. Detenha-se no interesse e esclarecimento coletivo. Isso vale também para o espírito comunicante. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, aí a gente vai finalizar aqui com ele descrevendo o processo de aproximação, né, do espírito com o médium. Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alcançando a mão até ao cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Não é só mecânico, tem uma atuação cerebral. Pouco a pouco vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade, a zona motora, né? Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sobre o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando quanto possível as interferências do aparelho mediúnico. Lobo frontal é a região aqui da frente do cérebro que é responsável pelo controle dos nossos impulsos. Então vejam que interessante, né? Alexandre também participa do processo de comunicação, interferindo nessa região para que o aparelho mediúnico não interfira nas ideias que se precisa passar. Então, a sensação que a gente tem é de um mar de riqueza de informações. Né? A gente fica assim, embasbacado com tamanha riqueza que a humanidade já tem acesso com relação à comunicabilidade entre os dois planos da vida, informação essa que a ciência espírita nos disponibiliza. Mas, e isso é toda a diferença, a ciência espírita não é puramente técnica. Por isso, ainda não é aceita nos meios acadêmicos, onde muitas vezes prepondera o interesse materialista, a vaidade. A ciência espírita vem de mãos dadas com o Evangelho de Jesus. E aí
o exercício mediúnico não acontece a contento sem a presença dos fatores morais saudáveis do médium. Essa é a mensagem que essa segunda parte do capítulo 1 vai passar para a gente. Ficamos com essas reflexões, tem muita coisa para a gente refletir ao longo da semana, porque se isso vale para o processo mediúnico propriamente dito, nós que estamos recebendo influência dos espíritos o tempo todo, quanto mais autotransformação para o bem nós fizermos, mais nós seremos instrumentos da espiritualidade superior aonde nós estivermos, no ambiente profissional, familiar. Isso serve também para a gente, caso a gente não seja médium no sentido próprio da palavra, né? De maneira permanente, ali, atuante, como também nos fala Kardec no Livro dos Médiuns. E aí, semana que vem, a gente vai ver qual é o suporte que os espíritos dão para que isso aconteça, para que essa atividade aconteça, que é também um tema que está presente ainda no capítulo 1. Deixem aí as respostas de vocês, os comentários, casos, dúvidas, perguntas. Eu encerro esse estudo de hoje assim, vibrando a minha alegria e a minha felicidade de poder estudar isso com vocês e agregar esse conhecimento. Que Jesus nos abençoe e nos dê uma excelente semana envolvidos nessa vibração. Um forte abraço e até o sábado que vem.